Olá, meu nome é Tauan, eu sou fisioterapeuta forense e também atuo como perito judicial há 4 anos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre PCD, tá? Nos outros vídeos eu falei sobre fisioterapia forense previdenciária, fisioterapia forense trabalhista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre PCD. Ter a doença significa ser reconhecido como uma pessoa com deficiência, né? Muitas vezes aquela pessoa ali tem uma hernia de disco, tem fibromialgia e acha que por isso já é considerado PCD. Só vou lá, já sou PCD, vou lá, vou fazer o laudo aqui, já vou trocar minha CNH. Não é assim que funciona, tá? Então, ou seja, a Lei 13.146, ela avalia ali pelo modelo biopsicossocial, porque o diagnóstico sozinho não é suficiente. Então, para você ser considerado uma pessoa com deficiência, para aquele cliente ser considerado uma pessoa com deficiência, você precisa comprovar a sua incapacidade também. Não é só comprovar a doença, tá? Tem muita gente com artrose, hérnia de disco, diabetes, que não é PCD e tem gente que é PCD e nem sabe disso, né? A confusão mais comum é o diagnóstico e a deficiência, porque o INSS nega o PCD mesmo com laudos médicos extensos, né? E o que realmente define a deficiência no critério legal é justamente a incapacidade. Então, existem alguns critérios que o cliente precisa entender para ser reconhecido como uma pessoa com deficiência, né? Então, ela precisa ter uma deficiência de longo prazo, ali de 2 anos, 3 anos, precisa ter uma deficiência permanente, né? Se ela é leve, se é moderada, se ela é grave, para ela atingir ali o critério PCD. Se ela for leve é um critério, se ela for moderada é outro critério, se ela for grave é outro critério, tá? Então, tudo isso a gente precisa documentar no laudo PCD. E a doença versus a deficiência funcional, a distinção que define os direitos, né? Então, a doença é uma condição de saúde diagnosticada, né? Ou seja, o CID, né? Lembra que a gente falou. Pode ter sem ser PCD, tá? Já a deficiência é a interação entre a condição de saúde, a barreira do ambiente que gera a restrição da participação em uma condição de igualdade. Então, a diferença é doença e incapacidade, a funcionalidade. E a gente precisa avaliar isso no modelo biopsicossocial, em uma abordagem biopsicossocial, baseada na CIF, para a gente mostrar para os avaliadores que vão avaliar o caso que aquela pessoa está incapaz. Ou não, né? Então, a gente precisa demonstrar isso no documento, no laudo. E o que diz a legislação brasileira sobre a deficiência? A Lei 13.146, ela diz que a deficiência é uma restrição de participação em uma condição de igualdade com os demais, né? Já o decreto 3.298, ele vai falar sobre as categorias da deficiência, né? Se ela é física, se ela é sensorial, se ela é mental, se ela é intelectual. E a Lei 142, ela fala sobre a aposentadoria especial para PCD. Então, é lá que vai ter os graus, se ela é leve, se ela é moderada, se ela é grave, e cada grau tem a sua categoria, tá? Então, todos adotam o critério funcional e não apenas o diagnóstico médico. Então, a gente, como fisioterapeuta forense, a gente avalia justamente isso. Como eu falei, a avaliação fisioterapêutica é realizada uma avaliação físico-funcional. A avaliação sempre vai ser a mesma. Você vai pegar a sua ficha, vai pegar os seus achados, os testes, tudo que você aplicou na sua ficha, na sua avaliação cinético-funcional, na sua avaliação físico-funcional e vai transcrever no documento. A finalidade do laudo que vai mudar. Então, se for um laudo PCD para um concurso público, vai ser de um jeito. Se for um laudo PCD para o Detran, para a pessoa pegar ali a CNH PCD, vai ser de outro jeito. Se for um laudo PCD para o INSS, então a legislação, as leis PCD, você precisa alinhar com o objetivo do laudo. Tá? Se for um cliente que te procurou para um concurso público, ele quer concorrer às vagas de concurso público para PCD. Então você precisa ler o edital, você precisa ver o que o edital falou para você colocar isso no documento também. Entendeu? Então você precisa alinhar o objetivo do cliente, o objetivo do processo, para você alinhar com o seu laudo. Mas a avaliação é sempre a mesma. O objetivo da avaliação é cinético-funcional, é físico-funcional. A avaliação é do fisioterapeuta. Então não muda, a avaliação é sempre a mesma. Tá? E quem pode ser PCD sem saber? Muitas pessoas têm doenças crônicas, né, com impacto funcional ali documentado, né, mesmo sem o CID da deficiência.
pode ser considerado PCD, né, devido ao tempo da doença. Pessoas com um transtorno mental grave, foge um pouquinho da nossa atuação, mas pode ser também considerado. E pessoas com condições progressivas, né, a funcionalidade comprometida em múltiplos domínios, isso também pode ser considerado PCD. Já para quem não é PCD mesmo com diagnóstico grave, né, são aquelas pessoas que têm hipertensão, controlada com medicamento, câncer em remissão completa, dependendo do impacto, é claro, artrose leve, hérnia de disco leve. Muita gente me procura que tem hérnia de disco e quer aposentadoria PCD, e isso você tem que ser sincero com o advogado, tem que ser sincero com o cliente. A análise do fisioterapeuta forense começa na documentação. Então, antes da avaliação física, vem a avaliação documental. Então, você vai pedir tudo que o cliente tiver. Me envia seu processo, me envia os seus exames antigos, me envia os atestados, os laudos, os medicamentos que você toma, me envia tudo que eu vou analisar. E aí você vai separar o que é que dá para utilizar, o que é que não dá para utilizar. Então, a análise documental vem primeiro. Se tiver faltando coisas, se tiver faltando exames, você vai ser sincero, olha, infelizmente com esses exames, com esses laudos que você me apresentou, com essa história, a gente não consegue a aposentadoria PCD, enquadramento PCD. É claro que você precisa verificar com o advogado a idade, o tempo de contribuição, se você vai atender a aposentadoria PCD, mas na minha área, né, ali baseado nos seus exames, na documentação que você apresentou, eu não consigo te ajudar. Então, você tem que ser sincero também, né? Então, a avaliação documental vem primeiro. Você pode cobrar pela avaliação documental, é um serviço que você pode prestar como fisioterapeuta forense, né? Então, depende ali da parceria. Se você tiver uma parceria com o advogado, que toda semana ele está te passando um caso. É claro que você não vai cobrar essa análise documental, você vai ver ali o que dá para fazer, você vai explicar para ele ali por áudio, né? De uma forma mais simples, mas você pode fazer a análise documental cobrando também, tá? Então, o laudo PCD, como eu falei, você vai. Então, no geral, você primeiro realiza a avaliação documental, avaliação física e elaboração do laudo. Tá? Então, o fisioterapeuta forense ele documenta a deficiência, utilizando a CIF, né, qualificando, codificando, quantificando as limitações, né, uma avaliação biopsicossocial ali avaliando também o ambiente, né, avaliando todos os critérios. A gente utiliza tabelas, questionários, abordagens reconhecidas, validadas pela OMS, né, e também os qualificadores da CIF para a gente quantificar, né, qualificar a incapacidade, se ela é leve, se é moderada, se ela é grave, e a interação entre o diagnóstico e a funcionalidade e os fatores ambientais, ou seja, uma conclusão biopsicossocial no nosso laudo. Tá? Então, então é isso que eu tinha para falar um pouquinho sobre PCD, né, para vocês. E se ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui, qualquer coisa, estou à disposição também nas redes sociais, tá? Até o próximo vídeo.